Meus queridos amigos, começa esse vídeo aqui, vai ser uma fórmula diferente. Eu vou desenhar, vou rabiscar. O nosso grande produtor, Vitor Liache, ele me botou aqui com um iPad e eu vou rabiscar aqui, vocês vão ver na tela, tá? Em vez de eu ter aquela lousa primária, rudimentar, rústica, tá? Eu vou desenhar aqui uma explicação para vocês das fraquezas da terceira via e por que a terceira via ainda tá muito atrás, tanto do bolsonarismo quanto do lulismo, em estrutura e capacidade de vencer, tá? Não tô falando em discurso político, tô falando em estrutura. E eu vou fazer uma reflexão sobre justamente a ideia da terceira via, tá legal, pessoal? Eu espero que vocês gostem e roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e clica no sininho. Ou nenhum outro canal você vai ter essas análises que a gente tem aqui. Então se inscreve no canal, clica no sininho, eu vou ficar mega feliz. E eu vou explicar aqui pra vocês então o que vai rolar, tá? Fica de olho nessa tela linda aqui. Eu vou dividir a tela em três, tá? Aqui a gente vai fazer uma comparação tripla, tá? Plá, um risco aqui, plá, outro risco aqui. De um lado, a gente vai botar, vamos escolher uma cor bonitinha, vamos botar aqui o Lula. Companheiro, sou eu, tá? Aqui no meio vamos botar num verde bem bonito, um verde, não um verde militar, mas um verde bonito. Vamos lá, vamos botar aqui o Bozo. Porra! Aqui, ó, Bozo, tá? E aqui com um azul, não digo um azul judicial, mas um azul fofo, vamos botar aqui o Moro. Por quê? O Moro é o nome da terceira via, tá bom, pessoal? Poderia ser outra pessoa, poderia ser qualquer um, poderia, mas, enfim, são esses três nomes. Eu vou explicar aqui o que esses caras têm à sua disposição. Vamos começar primeiro pelo senhor Lula, tá bom? O Lula aqui tem com ele algumas armas que vão ser fundamentais para ele. A primeira é o seguinte, você tem que se perguntar, o Lula tem partido? Partido, escrevi mal. O Lula tem dinheiro? O Lula tem militância? Vou botar militância aqui, ó. E o Lula tem ideias, ou melhor, existe uma intelectualidade que serve ao Lula? Eu pergunto essas quatro coisas porque isso representa a estruturação no campo político. Ter um partido político, eu posso dizer que a candidatura do Lula não tem apenas um partido, que é o PT, que é obviamente o maior partido do país, o mais relevante partido do país. O Lula, ele tem uma miríade de partidos porque existe um movimento de esquerda no Brasil muito sólido, construído há bastante tempo. Grana esses caras têm? Mas tranquilamente, esses caras têm muita grana. Militância, não preciso falar muito. E ideias, intelectualidade, proposta pro Brasil, teses, esses caras têm tudo, tá? Se eu for aqui, ó, grifar, vou grifar com outro vermelho pra ficar bem bonito, ó. Grifar, esses caras têm tudo. Agora vamos pro Bozo. Vamos pra mim, porra! Vamos pra mim, porra! Fala de mim aí, abre pra mim na tela, tá ok? Bolsonaro tem partido? Não, Bolsonaro não tem partido. Ele está no PL, ele foi obrigado a entrar num partido mercenário que está abrigando ele, então ele não consegue montar uma estratégia eleitoral coerente com o que ele pensa. O Bolsonaro vai ter dinheiro? Bolsonaro vai ter dinheiro, vou até botar com outro verde aqui. O Bolsonaro tem dinheiro, tá? O Bolsonaro aqui, ele todo mito, ele tem militância? Sim, o Bolsonaro tem militância. Verdinho aqui, tiquei o Bolsonaro. E por último, o Bolsonaro tem ideias. E este é o ponto interessante do Bolsonaro, tá? O bolsonarismo, enquanto movimento, ele era alicerçado por dois tipos de formulações. Uma é a formulação do olavismo, ou a tese conservadora do olavismo para o Brasil, uma tese muito confusa tal, mas, enfim, havia uma tese, haviam pensadores que justificavam isso. E do outro lado havia as teses que vinham do Instituto Liberal, tá? Que depois veio o Instituto Mises e tal, são as ideias do campo liberal no Brasil que foram absorvidas, se amalgamaram com o olavismo e criaram essa coisa estranha, que talvez tenha na representação do Rodrigo Constantino a mistura perfeita entre um liberalismo desumano com um olavismo disfarçado, tá? Então eles têm ideias, eles têm, só que eu vou botar essas ideias aqui em queda, tá? Eu vou botar uma setinha para baixo. Houve isso, só que isso foi desestruturado e mesmo o Olavo se afastou. Então, o bolsonarismo, quando comparado com o Lula, quando a gente vai comparar, vamos dizer, esses pressupostos eleitorais aqui, ele já tá numa situação mais fraca. Aí vamos comparar com o Moro, né? Vamos lá. O Moro, ou vamos botar a terceira via, tem partido? Veja só, ele está no Podemos, mas o Podemos é o partido da terceira via?
E se eu juntar as outras alternativas que estavam brigando para estar na terceira via, com a União Brasil ou com o PSDB, esses partidos todos estão comprometidos com a tese da terceira via ou com as lutas da terceira via, ou apenas em sobreviver e fazer mais deputados? Para mim, eu vou botar aqui ó, uma setinha para baixo que eu botei no Bolsonaro. Tipo, tem partido, mas tem naquelas, né? Não é igual o petismo. Segunda coisa, vamos lá. A tese da terceira via, a tese do Moro, tem grana? Não. Não tem grana. Não há grana nessa turma. A tese deles tem militância? E eis um ponto aqui interessante, tá? Eu não acho que tenha, tá? A militância que tem aqui é uma militância incipiente e em processo de criação. E mesmo essa militância, se a gente contar na terceira via, nos últimos dias, a relação que a militância teve com as decisões tomadas pelo comando da campanha do Sérgio Moro, a gente mostra que tem uma inadequação. E eu comentei isso no último vídeo sobre os erros da candidatura Moro. A partir do momento que os caras começam a chamar um monte de bolsominion, eles chamaram um pastor maluco para compor, vamos dizer, o time central da candidatura do Moro, um pastor que estava defendendo lá aquelas teses de manter a igreja aberta durante a pandemia para ajudar o Bolsonaro. Então, assim, não é exatamente, vamos dizer assim, um refresco para a militância. Então, a questão da militância do morismo, ela não está surgindo com a energia correta. Inclusive, isso é uma matéria hoje da militância reclamando. Tá? Então, ó, botar a setinha para baixo na militância. E quem poderia ter a ideia de militância, que é o MBL, que é a maior militância organizada da terceira via, mesmo o MBL, olha assim, fica, mas vocês estão chamando alexista, quer dizer, vocês vão chamar todos os caras traidores que traíram as ideias do campo da direita e se juntaram com o Bolsonaro agora e vão trabalhar para eleger esses caras. Entendi. Não me parece assim muito inteligente, né? E ideias, essa é a parte mais fraca, né? Não existe uma tese ainda que fique de pé com a terceira via, tá? Isso nem com o Dória, nem com o tucanismo, nem com o próprio MBL, isso ainda é incipiente, são muitos insights, a gente ainda não conseguiu formular um livro, um projeto de poder pro Brasil e tal. Então, no campo da terceira via, se a gente for listar aqui, tá? Acho que vocês estão vendo aí na tela um drama, tá? E é um drama dado. É o drama de uma força política que não está estabelecida e ainda não tem os pressupostos dados para vencer a eleição. Aí você vai falar, calma, Renan, pelo que você está demonstrando aqui, o Lula é muito mais sólido, depois vem o Bolsonaro um pouco menos sólido, depois vem a terceira via. E que isso aqui reflete também o resultado da própria pesquisa, que vem o Lula sempre com 40 e poucos %, Bolsonaro variando entre 20 altos e 30 e poucos, e o Moro, ou a terceira via, lá com seus, quando você soma todo mundo, pelo menos 15%. Eu não estou colocando o Ciro nessa história, até porque o Ciro ele tem muito desses pressupostos, mas em miniatura. Então, o que a gente tem aqui, que eu acho que vocês precisam entender, e o que esse gráfico aqui que eu desenhei, essa aulinha aqui demonstra, tá, pessoal? Que o jogo não será fácil nas próximas eleições. Que a candidatura da terceira via, para ela conseguir ter pelo menos dinheiro e estrutura partidária para operar, ela vai ter necessariamente que fazer alianças. A gente fala aí do União Brasil, eventualmente fazendo vice do Moro, tá? Deles agregando outros partidos. Para ter militância, vai ter que ter coerência. Mas como você vai ter coerência se você está trazendo os partidos que estão colocando, vamos dizer, a carroça na frente dos bois? Quando você se preocupa, primeiro, em criar, vamos dizer, uma chapa, e eu não estou falando só o Podemos, estou falando dos aliados que o Podemos está montando, tá? Uma chapa que traz oportunistas primeiro, antes de construir a própria tese, a própria, como eu disse aqui, vou até pintar de vermelho, o próprio ideário, você não vai ter nem o ideário, nem a militância. Então você mata aqui, ó, essas duas coisas, tá? Em prol de ter uma chapa para um partido. E em prol de ter, talvez, grana. E aqui, pessoal, vou fazer meu rabisco final, tá? Para vocês entenderem que tudo isso obedece, novamente, uma hierarquia, uma espécie de uma pirâmide, tá? E o que essa pirâmide quer dizer? Primeiro, vem as ideias. Em segundo, vai vir a própria ideia de militância. E isso inclui também a ideia de um partido político. Tá? E por último, entra a grana e o esforço material, tá? Existe, meus queridos amigos, uma hierarquia que vai de baixo para cima. E você não pode operar sem essa hierarquia. Ou seja, você tem que primeiro ter a ideia, depois você vem com o seu exército. Você tem que ter os pensadores primeiro, depois você vem com o seu exército e por último você vem com os proventos materiais necessários para realizar isso. Quando você inverte isso,
tá bom? Vai dar errado, tá bom? Então, você viu essa construção que tem que ser feita, você tem que começar, na verdade, eu errei aqui de baixo para cima, na verdade é de cima para baixo, mas vocês têm que entender que tem uma hierarquia, e quando você faz errado, dá caca, tá bom? Este foi o meu recado, beijos e abraços para todos vocês.